Olá pessoal, seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui é a Maria Jerônima, Life Coach, especialista em comportamento humano, hipnoterapeuta, social media, mais algumas coisinhas aí, e vem falar sobre procrastinação para vocês. Óbvio, falando sobre a minha perspectiva, sobre o que eu aprendi, sobre o que eu tenho feito para agregar no meu dia a dia. Então eu venho passar algumas dicas para vocês. Então a gente vai falar sobre 5 dicas para combater ou para vencer a procrastinação. Bom, antes da gente começar, a gente tem que entender primeiro o que é procrastinação. Então, de acordo com uma faculdade dos Estados Unidos, se não me engano, do Colorado, ele diz que a procrastinação é o hábito de você deixar tudo para amanhã ou para depois. Então, mesmo que você tenha alguma coisa muito importante para fazer, você vai postergando, você vai empurrando. E isso pode gerar, pode aumentar a sua ansiedade, pode ajudar vários outros fatores negativos aí no seu dia a dia e na sua vida. Então, nós temos algumas técnicas que você pode utilizar para vencer a procrastinação. Essas, além de serem técnicas que eu estou utilizando, tá, pessoal? São técnicas científicas, tá? Então, não são técnicas aí que a gente pega, faça isso do nada. Então, são técnicas que realmente elas foram estudadas. Para vocês verem o quão é grave a questão da procrastinação na vida do ser humano, que vários estudos, várias faculdades fazem estudos aprofundados sobre procrastinação. E algumas delas, por exemplo, falam que isso pode ser genético do ser humano. Então a gente veio lá dos tempos antigos, quando eles tinham que sair para caçar, e eles não podiam ter foco em uma coisa só, porque senão eles poderiam ser comidos pelos predadores. Então a gente tem essa origem genética. Então vamos lá, já que é genético, a gente tem que criar algumas atitudes, alguns meios que a gente pode fazer para combater a questão da procrastinação. Eu vou olhar aqui para baixo um pouquinho, que eu anotei alguns pontos para falar para vocês. Tá bom? Então o primeiro é pare e respire fundo. E aí você pode falar assim, nossa Maria, mas isso é muito básico. Sim, é um básico que funciona. Uma faculdade ela fez esse estudo com professores que tinham a necessidade de começar outras tarefas enquanto ele estava fazendo uma tarefa aqui. Então, por exemplo, ele estava aqui planejando uma prova. Exemplo, tá? Então eles perceberam que os professores começavam a fazer outras coisas. Tive uma ideia, começou a ler um livro. Tive uma ideia, então fazia múltiplas tarefas. Então o que ele deu de ideias, né? Para você não procrastinar aquilo que é mais importante no seu dia, pare e respire e foque naquilo que você está fazendo. Gente, pode parecer simples, pode parecer absurdo, né? Mas faça. Então quando você estiver aqui dedicado a uma tarefa, você estuda para concurso, você faz outra coisa, respira para você não gerar um gatilho de querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, postergar aquilo para amanhã e aí ficar nessa onda de procrastinação, aumentando a ansiedade e tantos outros efeitos que pode gerar no seu dia a dia. Segundo ponto, qual que é a segunda dica, a segunda técnica que você pode fazer? Parcele as tarefas em subtarefas. Isso é muito comum para o ser humano quando a gente tem muito compromisso no dia, né? Então a gente tem aquele monte de compromisso e a gente acha que, meu Deus, então não vou conseguir fazer. Isso é uma receita básica para quem atende essa pessoal. Tem alguns pensadores que eles falam que quando você tem muito compromisso na sua agenda, também é um sinal de procrastinação. Então você coloca aquele monte de desafio sabendo que não vai conseguir fazer, mas você quer se sentir produtivo de alguma forma. Então você coloca muitos compromissos no dia. Então fique esperto também aí, se você não está colocando muitos compromissos que não deveriam ser feitos, que às vezes um não, você filtrar o que você pode ou não fazer, também te ajudaria. Mas pensando nisso, parcele as tarefas em subtarefas, é você fazer o seguinte, você tem que estudar para um concurso, por exemplo, ou você tem que ler um livro. Então que você parcele aquilo, vamos imaginar o livro, ou o estudo mesmo. Então, olha, eu vou ter 30 minutos para ler 5 páginas. E naquele momento você ficar super focado. Então a sua tarefa que é estudar tantas matérias naquele dia, elas vão sendo subdivididas para ficar um pouco mais fácil, para ficar um pouco mais tranquilo. Até para você chegar no fim do dia e você não achar assim, nossa, eu tinha tanta coisa para fazer e talvez fez muita coisa, mas você acha que você não foi produtivo, porque você não conseguiu fechar o livro, você não conseguiu fazer um módulo, você não conseguiu fazer a tarefa que seu chefe pediu ou tantas outras coisas que você pode fazer. Então, outra dica, faça as suas tarefas em subtarefas, que vai ficando mais fácil. A terceira dica que a gente pode fazer é pegue leve com você. Então, se você conseguiu estudar um pouco, se você leu um livro, pegue leve com você. Se você não conseguiu chegar naquela meta final, você foi um pouco melhor que ontem. Então, pegue leve com você, é extremamente importante. Então, pegue leve com você justamente para você conseguir adequar a sua rotina. Você não precisa se martirizar por você deixar de ter feito alguma coisa, apenas saiba dividir isso no seu dia. Então não se martirize, porque fica pior. Então se, por exemplo, hoje eu não vou estudar porque ontem eu já não fiz nada, então é uma forma de você se martirizar. Eu não vou continuar a dieta porque ontem eu já fiz um monte de coisa, coloquei o pé na jaca. Então pense nisso, não se martirize no outro dia. Pegue mais leve com você, que é a sua vida, né? A sua rotina é a coisa que vai te levar para a vida inteira. Então, quarta dica, pensar como vai ser se você não fizer a tarefa. Então, se você está ali postergando aquela tarefa, o que de pior pode acontecer para você?
E aí, você vai perceber algumas vezes que você tá com medo de alguma coisa. Eu vou falar por mim. Eu tô com um projeto há 6 meses, mais ou menos. E eu tô postergando. É uma coisa que vai ser muito boa. Então, eu só comecei a me incomodar quando outras coisas saíram do controle e eu sei que a única coisa que eu preciso fazer é colocar esse plano em ação. Então, eu comecei a me desesperar, mas eu posterguei por muito tempo. Então, eu comecei a olhar o que me prejudica. Me prejudica agora, que eu poderia ter feito antes. Então, é uma técnica que eu tenho feito todos os dias. Se eu não fizer, o que vai me atrapalhar? O que vai gerar isso em mim? Como sentimento também. Em questão de ansiedade, né? Então, questão de depressão. Quantas pessoas não ficam mais tristes quando deixam de fazer alguma coisa? Então, pense, o que vai atrapalhar se eu não fizer? E a quinta e última dica. Parabenize-se por ter feito. Quantas vezes a gente não faz isso, né? Então, por exemplo, esse é um ato, tá? Eu tô falando da teoria, mas eu vou falar na prática. Como você pode fazer? Eu consegui ler um livro, ou conseguir estudar a matéria, ou conseguir agilizar o que estava pendente para mim nos meus e-mails. Eu consegui ler, ok, se parabenize fazendo, se permitindo ficar no seu celular 5 minutos, né? Cronometra ali e fica ali, eu vou poder tomar um cafezinho agora tranquilo, sem ter que me preocupar. Então faça isso como recompensa. Vai ficando mais fácil até para o seu subconsciente entender que quando você coloca aquelas tarefas ali em dia, quando você não posterga, quando você não deixa para amanhã, que vale a pena, que você vai ter uma recompensa depois. Então essa para mim de todas são uma das mais importantes. Então faça isso. Qual é a recompensa que você pode ter? É levantar para tomar um café no meu trabalho, é poder ler um pouquinho de livro, é poder falar com os meus amigos nas redes sociais. Então faça isso, mas com atenção, tá? Cronometre para você não gerar outra procrastinação ali no telefone ficando horas, ou ficando horas na cozinha tomando café com seus amigos. Então é só questão de realmente focar e pensar o que você quer para você. Então, essas foram algumas dicas, espero que vocês gostem. Se gostou, mande aí para seus amigos, para quem precisa escutar, para quem precisa vencer a procrastinação. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!